Dia Comunidade. Bom Dia Comunidade. Agora são 8h12, de volta no Bom Dia Comunidade desta segunda-feira, 17 de maio de 2021. Entrando agora no momento Jornal da Comunitária, trazendo muitas informações para você. Previsão do tempo 87. Nesta segunda-feira, uma frente fria se desloca pelo Oceano Atlântico, porém a previsão é de apenas um aumento da nebulosidade sobre a área continental. A chance de chuva mais expressiva é baixa no Paraná, embora não se descarte a possibilidade de alguma garoa ocasional entre a Serra do Mar e o litoral. Na RMC e Campos Gerais, a nebulosidade será bastante variável. Nas demais regiões do estado, o tempo segue mais estável e com predomínio de sol ao longo do dia. Em Santa Helena, o dia iniciou com 13 graus e a máxima é de 25. Não há probabilidade de chuva ao decorrer do dia. A umidade relativa do ar ficará entre 56% e 89%. Previsão do tempo 87. 8h13, por volta das 00:30 deste sábado, dia 15, a PM de Santa Helena se deslocou até o bairro Progresso, onde havia uma briga de família. De acordo com o solicitante, um menor de idade de 17 anos teria discutido com seu irmão, também menor de 15 anos, momento em que o jovem de 17 começou a agredir com socos o seu irmão mais novo. A mãe dos indivíduos tentou separar a briga e acabou sendo agredida. No local, a mulher contou que o seu filho de 17 anos é usuário de drogas e que o jovem teria chegado em casa muito agressivo. Em conversa com a mãe dos brigões, o policial solicitou saber onde estaria o jovem agressor e a mãe relatou que o indivíduo estaria sentado dentro da residência e que havia dito que poderia chamar a polícia e que ele não teria medo de porco. A equipe policial foi até o jovem, o qual relatou que não tinha acontecido nada na residência. O jovem foi orientado que teria que acompanhar a equipe da PM até a delegacia de polícia civil para os procedimentos cabíveis. O rapaz se negou a acompanhar a equipe, sendo orientado que não havia escolha. Uma discussão se iniciou com a equipe policial, momento em que o rapaz falou que não iria com os porcos, reagindo contra a equipe com chutes e pontapés e entrando em luta corporal com a equipe. Um dos policiais teve um ferimento em seu pé esquerdo, o garoto de 15 anos ficou com hematomas em sua nuca, causados pelo seu irmão. O jovem de 17 anos teve algumas escoriações até ser imobilizado, sendo necessário o uso das algemas. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Santa Helena. Um acidente de trânsito foi registrado na tarde de sábado por volta das 4h25 em São Roque, interior do município. Segundo informações, o motorista do veículo Logo cinza invadiu a preferencial do Vectra vermelho no cruzamento das ruas Graciliano Ramos e José de Alencar. Devido à colisão, ambos os carros tiveram prejuízo de grande monta e ambos os motoristas se resolveram no local. Na tarde de sábado também, a Polícia Militar de Santa Helena foi acionada para comparecer na linha Bela Vista, no interior do município, pois, de acordo com o solicitante, haviam furtado um GPS do seu trator. Ao chegar no endereço informado, o proprietário contou à equipe que durante a noite indivíduos teriam levado o GPS do seu trator John Deere 5078E. O maquinário estava dentro de um galpão. O prejuízo estimado é de aproximadamente R$50 mil. Há poucos dias, outro aparelho semelhante foi furtado no distrito de Subsede, na casa do vice-prefeito Dinho Marasquim. O vereador da cidade de Ouro Verde do Oeste, Fábio da Rocha, mais conhecido como Fabinho do Posto, foi morto com várias facadas na noite da última sexta, dia 14. Fábio tinha 34 anos e estava no seu primeiro mandato como vereador, tendo sido eleito com 132 votos. Ele era o vice-presidente da Câmara de Vereadores de Ouro Verde do Oeste. De acordo com informações repassadas pela PM, Fábio Avelino da Rocha foi atingido por várias facadas. O responsável pelo crime fugiu do local e as principais suspeitas dão conta de que seria o ex-marido de sua atual namorada. A PM repassou que ele foi morto na residência de sua namorada. A casa teria sido invadida pelo ex-marido de sua namorada, que primeiro golpeou a mulher com uma facada na mão. Em seguida, os dois homens teriam entrado em luta corporal e Fábio Avelino da Rocha foi morto com vários golpes de faca. A arma utilizada no crime foi apreendida pela PM. Equipes do Instituto Médico Legal de Toledo, IML, estiveram no local do crime para recolher o corpo da vítima. As forças policiais já estão realizando as investigações pertinentes ao caso e também estão efetuando as buscas do suspeito. Os atos fúnebres aconteceram neste sábado
sábado na cidade de Ouro Verde do Oeste. Em Santa Helena, 17 graus. Uma situação de violência foi registrada pela PM de Marechal Rondon na manhã de ontem na Rua Brasília. Uma pessoa foi presa e uma foi encaminhada para atendimento médico. De acordo com informações, a Polícia Militar foi acionada após uma confusão generalizada acontecer em uma residência. No local, um casal com 2 crianças pequenas e um bebê de 2 meses foi acolhido pela família que mora na casa. Os moradores da casa haviam recebido em sua residência os desconhecidos, pois estes haviam pedido ajuda quando o bebê ainda tinha apenas 10 dias. Por quase 2 meses, a família permaneceu no local, criando várias situações de tumulto, brigas que envolveram inclusive bebedeira e uso de medicamentos. Na manhã deste domingo, o homem estava bastante agressivo com as pessoas que estavam na casa e a sua mulher ingeriu 2 cartelas de medicamentos, na sequência amamentou o bebê de 2 meses. A PM esteve no local e encaminhou o agressor para a delegacia de polícia civil. A mulher que ingeriu os medicamentos foi encaminhada pelo SAMU para a UPA. O conselho tutelar foi acionado por conta das 2 crianças e do bebê, filhos do casal. Na tarde de sábado, um acidente de trânsito acabou tirando a vida de um motociclista na comunidade de São Miguelzinho, interior de Santa Helena. Conforme informações, o condutor, identificado como sendo Rosalino Ursi, trafegava com sua moto quando acabou perdendo o controle, saindo da via, sofrendo uma queda. Com o impacto ao solo, o motociclista não resistiu aos ferimentos, entrando em óbito no local. Equipes do SAMU foram acionados, mas apenas registraram a morte do homem. A Polícia Militar foi ao local e registrou a ocorrência. A PRF, Polícia Rodoviária Federal de Quatro Pontes e o Corpo de Bombeiros de Marechal Rondon atenderam no início da manhã deste sábado mais um tombamento de carreta na BR-163, nas proximidades do portal de entrada do município rondonense. O condutor de 43 anos possivelmente perdeu a direção do veículo ao fazer a curva na rodovia. Ele sofreu ferimentos e foi socorrido pela equipe dos bombeiros, sendo encaminhado para atendimento na UPA. A carreta era carregada com tábuas de madeira e resultou com estragos de grande monta. Em live transmitida na manhã de sexta-feira, o delegado da Polícia Civil, Jerônimo Ferreira, esclareceu alguns pontos sobre o atentado ocorrido no dia 4 de maio na creche Aquarela, em Saudades, no oeste de Santa Catarina. De acordo com ele, o motivo do crime cometido por Fabiano Kipper Mai, de 18 anos, foi por um sentimento de ódio generalizado. O delegado responsável pelas investigações conta que ele já era isolado e foi se isolando cada vez mais. Ao ter contato com ideias e materiais violentos, começou a ter sentimentos ruins e os alimentou ao ponto de resolver descarregar isso em alguém. O ódio não era contra alguém específico. Segundo ele, o crime foi premeditado. Naquela manhã ele foi trabalhar normalmente, saiu do intervalo e foi para casa, depois foi até a creche por volta de 9h50 da manhã. Ele estava consciente o tempo todo e tudo foi planejado. Ele tinha consciência do que ele fez e do que ele fez foi errado. Isso mostra o total discernimento, relatou o delegado. Sobre o perfil de Fabiano, também foram dados alguns detalhes sobre a sua vida pessoal. Segundo o delegado, ele era isolado e tinha dificuldade de relacionamento em um nível muito acima do normal. Ele não jantava com a família e, se precisasse comprar alguma roupa, pedia para a mãe. Entre as informações transmitidas na live, a polícia investigou que o assassino tentou adquirir armas de fogo antes de comprar as armas brancas. Fabiano tentou adquirir armas de fogo para cometer o atentado na escola que estudava, mas não conseguiu, informou o delegado. Ele achou que não ia dar conta de enfrentar os rapazes com uma arma branca. Isso mostra que ele foi ainda mais covarde, pois não se garantia. Então logo pensou, vou descontar essa raiva em pessoas que não fizeram nada comigo. De acordo com o Jerônimo, ele comprou as armas brancas 5 dias antes do atentado, agiu sozinho e estava com pressas de matar o máximo número de pessoas possível. Ferreira destacou que o jovem deve ser responsabilizado pelos crimes que cometeu. Ele informa que o autor foi indiciado 5 homicídios triplamente qualificados e uma tentativa triplamente qualificada. 8h21. No dia 14 de maio, as Forças Armadas, em ações e interagências com órgãos de segurança pública e de fiscalização, deram início a mais uma fase da Operação Ágata, com a intensificação de ações de patrulhamento e controle de rodovias na faixa de fronteira do oeste aqui do Paraná. Cerca de 850 militares estão envolvidos em ações preventivas e repressivas, tais como estabelecimento de postos de bloqueio e de controle de estradas, vias urbanas e rurais e patrulhamento das margens
do Rio Paraná e Lago de Itaipu. Esta operação é executada pela 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada em coordenação com os diversos órgãos de segurança pública e também órgãos de fiscalização das esferas federal, estadual e municipal. Durante todo o período de operação serão cumpridos todos os procedimentos de segurança para a prevenção e combate à Covid-19. 8h22. Neste domingo foram confirmados 11 novos casos em Santa Helena de Covid-19, chegando ao total de 2.557 casos. Há 2.367 pacientes já recuperados e 3.138 casos foram descartados. Ativos estão 143 casos e outros 142 estão em investigação. O número de pacientes internados é de 15 em enfermarias e 2 em UTI. Já foram confirmados 47 óbitos no município. A Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância Epidemiológica, comunica que realizará mais uma etapa da campanha de vacinação de segunda, hoje, até sexta, dia 21, das 7h30 às 11 horas, contra o Covid-19 na cidade e nas unidades básicas de saúde do interior. A campanha será realizada. As pessoas com comorbidades e ou deficiência permanente devem respeitar a data de vacinação conforme a idade e devem apresentar no dia da vacinação documentos comprovatórios, como, por exemplo, o laudo médico. Na cidade, a vacinação acontecerá junto à rodoviária municipal em forma de drive-thru e no interior em frente às unidades básicas de saúde, solicitando também que tragam junto os documentos de identificação, como CPF, cartão SUS e carteirinha de vacinação. Está garantida a vacinação para todos os idosos que possuem idade superior a 60 anos e deve comparecer qualquer dia nos locais de vacinação. Amanhã, terça-feira, será realizada a aplicação da vacina de segunda dose da Coronavac Butantan para idosos que realizaram a aplicação da primeira dose até o dia 23 de abril. A vacinação vai acontecer no período da tarde, das 13h30 às 15h, apenas na cidade e na rodoviária municipal. Os pacientes que não receberam a segunda dose nas demais unidades de saúde poderão receber a sua dose na cidade. Boletim do Paraná registra mais 5.083 novos casos de Covid. A Secretaria de Estado da Saúde divulgou neste domingo mais 5.083 casos confirmados e 73 mortes pela Covid-19 no Paraná. Os números não representam a notificação das últimas 24 horas. Os dados acumulados do monitoramento da doença mostram que o estado soma 1.012.530 casos confirmados e 24.527 óbitos. Os casos confirmados divulgados nesta data são de janeiro a maio de 2021 e de maio a dezembro de 2020. O informe relata que 2.561 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 2.056 pacientes em leitos SUS e 505 em leitos da rede particular. A taxa de ocupação de leitos de UTI SUS exclusivos no estado é de 96%. Há outros 2.578 pacientes internados, sendo 989 em leitos UTI e 1.589 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. A Secretaria da Saúde informa a morte de mais 73 pacientes. São 34 mulheres e 39 homens, com idades que variam de 24 a 100 anos. Os óbitos ocorreram de 17 de julho de 2020 a 16 de maio de 2021. Para outras informações, acessar coronavírus.pr.gov.br. Repórter Sérgio Aguiar. As autoridades sanitárias do Chile reportaram no final de semana 6.903 novos casos de Covid, em um momento no qual o país conta as horas para um fim de semana eleitoral histórico e se aproxima de 50% da população alvo vacinada contra a Covid-19 com 2 doses. Desde março do ano passado, o país contabiliza 1,27 milhão de casos de Covid-19 e 27.647 mortes por complicações da doença. A taxa nacional de positividade, o número de contágios a cada 100 testes de PCR das últimas 24 horas, foi de 9,5%, após a realização de aproximadamente 66 mil exames. Em Santiago, a taxa subiu para 11%. O país realizou neste final de semana mega eleições para eleger autoridades municipais, regionais e os 155 cidadãos que redigirão uma nova
Constituição. Até o momento, o Chile já vacinou contra a Covid-19 mais de 58% da população, mais de 8.800.000 pessoas com uma dose, enquanto se aproxima da marca de 50%, metade da população com 2 doses. A Saúde do Paraná distribuiu mais 423 mil vacinas contra a influenza. A Secretaria de Estado da Saúde enviou mais 423.100 vacinas contra a gripe influenza para as 22 regionais de saúde. Os imunizantes foram encaminhados durante a semana e incluem 382 mil doses da sexta remessa do Ministério da Saúde para início da segunda etapa da campanha, além de um residual de 41.140 da quinta remessa, ainda referente à primeira fase. A 23ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza iniciou em 12 de abril e desde terça-feira está na segunda fase, que inclui idosos com 60 anos ou mais e professores da rede pública e privada. Quase 2 milhões de paranaenses estão inseridos nesses grupos. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, reforçou a importância da vacinação contra a influenza, mesmo neste momento de pandemia. A imunização contra a gripe auxilia no processo de diagnóstico da Covid-19 e aqueles que se enquadram nos grupos prioritários devem se vacinar. Até o momento, o Ministério da Saúde enviou 6 remessas de vacinas contra a influenza para o Estado, somando mais de 1.700.000 imunizantes. A estimativa da pasta é de que 4.400.000 pessoas sejam vacinadas no Paraná. Segundo a Rede Nacional de Dados em Saúde, mais de 650 mil paranaenses receberam a vacina até esta sexta-feira. A cobertura vacinal está em 14,5%. O primeiro grupo prioritário para a vacina era composto por crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias, indígenas e trabalhadores da saúde. Este grupo atingiu pouco mais de 38% da meta estabelecida do Ministério da Saúde, que é de 90% de cobertura vacinal. Repórter Sérgio Aguiar. O governo realiza nesta segunda-feira a primeira audiência pública sobre regionalização de serviços de água e esgoto. O governo do estado realiza nesta segunda-feira a primeira audiência pública sobre o projeto de lei que propõe a regionalização dos serviços de água e esgoto, adequando a legislação estadual à lei federal, conhecida como Novo Marco Legal do Saneamento Básico. Estão agendadas ainda outras 2 audiências, sempre por videoconferência, nos dias 19 e 21 de maio. Além de determinar a regionalização até 15 de julho deste ano, o marco regulatório também exige que os contratos de prestação dos serviços públicos garantam o atendimento de 99% da população com água potável e de 90% da população com coleta e tratamento de esgoto até 31 de dezembro de 2033. A proposta submetida à audiência pública cria 3 micro-regiões: Centro-Oeste, Centro-Leste e Centro-Litoral, que serão responsáveis pelo planejamento, regulação e a fiscalização dos serviços públicos de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de manejo de águas pluviais urbanas. Cada uma delas terá audiência específica. A primeira, nesta segunda-feira, será da micro-região Centro-Litoral. Na quarta-feira, dia 19, será a vez da micro-região Centro-Leste. As audiências se encerrarão na sexta-feira, dia 21, com a micro-região Centro-Oeste. As audiências públicas serão realizadas entre 9 e 13 horas por meio da ferramenta Zoom e também ao vivo pelo canal da SEDU, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, no YouTube. Toda a documentação referente à proposta, incluindo as composições das micro-regiões, pode ser consultada no site www.consultapublica.sedu.pr.gov.br. Além das audiências, desde o início de maio está aberta a consulta pública para colher sugestões ao projeto de lei. Repórter Rudy Bagatini. O prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, vai reforçar hoje, segunda-feira, o pedido ao governo federal para a instalação de barreiras sanitárias na Ponte da Amizade, fronteira com o Paraguai. A principal preocupação é com a circulação de pessoas de países e regiões com aumento exponencial de casos de Covid e novas variantes do coronavírus. O prefeito citou a decisão de Brasília, que proibiu o pouso de aviões provenientes da Índia, entre outros países, no território nacional. Chico Brasileiro disse que não é questão de fechar a ponte
e impedir o trânsito entre os dois países. O brasileiro alertou que a situação da pandemia mudou porque o governo federal recomenda aos prefeitos o controle das entradas e dos aeroportos sobre as pessoas que estão vindo da Índia. Segundo ele, a fronteira de Foz do Iguaçu com Cidade Leste pode ser uma porta de entrada de novas variantes do vírus, o que pode colapsar o sistema de saúde que já está no limite. O pedido para instalação de barreiras sanitárias na ponte, segundo o prefeito, será reforçado junto aos Ministérios da Saúde, das Relações Exteriores e da Defesa. O governo federal publicou na noite de sexta, dia 14, uma portaria que proíbe temporariamente a entrada no país de passageiros estrangeiros de voos com origem ou passagem pela Índia, Reino Unido, Irlanda do Norte e África do Sul. O texto é assinado pelos ministros Marcelo Queiroga, da Saúde, Luiz Eduardo Ramos, da Casa Civil e Anderson Torres, Justiça e Segurança Pública, e foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União. No Paraguai, os casos de Covid explodiram e colapsaram o sistema de saúde do país vizinho, sendo que a principal entrada ao Brasil é feita pela Ponte da Amizade. A reportagem da Folha de São Paulo contou que nos primeiros meses deste ano o total de mortes por Covid, que supera 5 mil, é mais do que o dobro das 2.262 mortes de todo o ano passado no país. Os números absolutos podem parecer baixos, mas proporcionalmente à população de 7 milhões de pessoas são preocupantes. O Paraguai tem, por exemplo, o segundo maior índice mundial de mortes diárias por milhão de habitantes, 11,22, perdendo apenas para o Uruguai. Morre o prefeito Bruno Covas, de São Paulo. Seu corpo foi enterrado neste domingo em Santos. Foi enterrado nesse domingo o corpo do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que morreu aos 41 anos depois de lutar contra um câncer no sistema digestivo. Ele estava internado desde o dia 2 de maio no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, quando se licenciou do cargo. Na última sexta-feira, a saúde dele piorou e a equipe médica informou que o quadro era irreversível. O corpo foi velado no edifício Matarazzo, sede da prefeitura, em uma cerimônia breve para familiares e amigos. Depois seguiu em um cortejo em carro aberto até a Praça Oswaldo Cruz, passando por locais como o Largo Paissandu e a Avenida Paulista. O enterro foi na cidade de Santos, terra natal do prefeito, em cerimônia também restrita à família. Filho de Pedro Lopes e Renata Covas Lopes e pai do jovem Tomás Covas, de 15 anos, Bruno nasceu em Santos, no litoral paulista, no dia 7 de abril de 1980 e foi advogado, economista e político. Mudou para a capital paulista em 1995 e 2 anos depois se filiou ao PSDB, seguindo os passos do avô, o ex-governador Mário Covas, sua grande inspiração e influência política. No partido, chegou a ser presidente estadual e nacional da juventude do PSDB. Sua carreira na política começou em 2004, quando se candidatou a vice-prefeito de Santos. 2 anos depois, foi eleito deputado estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo e reeleito para o mesmo cargo em 2010, com mais de 239 mil votos, sendo o mais votado naquele ano. No ano seguinte, assumiu a Secretaria Estadual do Meio Ambiente no governo de Geraldo Alckmin, permanecendo no cargo até 2014, quando foi eleito deputado federal para o mandato de 2015 a 2019. Com a morte de Bruno, quem assume em seu lugar é o vice-prefeito Ricardo Nunes, do MDB. Vários políticos lamentaram a morte do prefeito pelas redes sociais. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que Covas era um dos maiores quadros da nossa geração, representante dos ideais da social-democracia. Destacou ainda que ele teve uma carreira vitoriosa, tristemente interrompida. E, em nome do Congresso Nacional, expressou profundos sentimentos de pesar ao filho de Bruno Covas, à família dele e à população de São Paulo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, afirmou que Bruno Covas partiu ainda muito jovem, mas deixou valiosas lições de perseverança e esperança a todos nós. Disse ainda que o prefeito deu grande exemplo de dedicação à vida pública. Pelo Twitter, o Santos Futebol Clube afirmou que lamenta profundamente a morte do prefeito. O clube lembra que Covas era um santista apaixonado e diz ainda que ele foi um exemplo de luta e amor à vida nessa triste batalha contra o câncer. Da Rádio Nacional em Brasília, Jéssica Gonçalves. Aos 87 anos, morreu na noite de sábado em São Paulo a atriz Eva Vilma, internada desde 15 de abril no Hospital Albert Einstein para tratamento de problemas cardíacos e renais. Em maio, a atriz teve descoberto um câncer de ovário.
um dos principais nomes da dramaturgia brasileira, Eva Vilma foi bailarina clássica na juventude e teve passagens marcantes no teatro, no cinema e na televisão. Ela foi casada com os atores John Herbert e Carlos Zara, já falecidos, e deixou 2 filhos, Vivian Bucup e John Herbert Bucup Jr., e 5 netos. Trabalhadores informais inscritos no CAD Único do governo federal, nascidos em dezembro, podem sacar a partir de hoje a primeira parcela do Auxílio Emergencial 2021. Os recursos também poderão ser transferidos para uma conta corrente sem custos para o usuário. O dinheiro havia sido depositado nas contas poupança digitais da Caixa Econômica Federal no dia 29 de abril. O presidente Bolsonaro sancionou nesta quarta-feira a Lei 14.151, que garante à empregada gestante o afastamento do trabalho presencial durante o período da pandemia de Covid-19, sem prejuízo do recebimento do salário. O projeto de lei sobre o assunto, de autoria da deputada federal Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, foi aprovado pelo Congresso Nacional dia 15 de abril. Conforme o texto, a funcionária gestante deverá permanecer à disposição do empregador em trabalho remoto até o fim do estado de emergência em saúde pública. 8h38. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou neste domingo que está em estudo na pasta uma ampla campanha de testagem da população brasileira para o novo coronavírus, causador da Covid-19. A declaração foi dada em Botucatu, interior paulista. O município começou a vacinar ontem a população entre 18 e 60 anos contra a Covid-19 em uma iniciativa que faz parte do estudo inédito sobre a eficácia do imunizante desenvolvido pela Universidade de Oxford em parceria com a AstraZeneca e a Fundação Fiocruz, Oswaldo Cruz, sobre a interrupção na produção de vacinas contra o coronavírus pelo Instituto Butantan pela falta do ingrediente farmacêutico ativo IFA. Queiroga ressaltou que a carência da matéria-prima é mundial. Ainda sobre a dificuldade na aquisição de vacinas, o ministro lembrou que o Brasil faz parte do acordo COVAX Facility, que alocou 150 milhões de dólares para garantir a cobertura vacinal de 10% da população. Queiroga acrescentou que o Brasil tem um trabalho dioturno para ter mais vacinas. Ele disse que, nesse sentido, o país é o 5º que mais distribuiu doses. O Paraná restringiu atividades para conter a pandemia de Covid-19. O governo do estado prorrogou até às 5 horas da manhã da próxima segunda-feira as medidas de enfrentamento da pandemia determinadas pelo decreto que está em vigor desde o início do mês. A Secretaria de Estado da Saúde analisa o cenário epidemiológico da Covid-19 e a capacidade de resposta da rede de atenção à saúde para definir nos próximos dias se será necessário ampliar as restrições para reduzir a transmissão da doença. Atualmente, o número está acima de 1, o que indica crescimento do contágio, segundo o Boletim Epidemiológico do Paraná. Com a publicação do decreto desta sexta-feira, as atividades comerciais como bares, restaurantes, shopping centers e comércio em geral poderão funcionar neste final de semana, condicionados a restrições de horário, ocupação, capacidade e modalidade de atendimento. Comércio de rua, shopping centers e museus estão autorizados a abrir ao público das 10 da manhã às 10 da noite, com limitação de 50% de ocupação. Os museus, sob responsabilidade do Estado na capital, estarão fechados no domingo. Restaurantes, bares e lanchonetes poderão funcionar das 10 da manhã às 11 da noite, com limitação da capacidade em 50%. Fora desse horário, será permitida apenas a modalidade de entrega. As academias de ginástica e demais estabelecimentos de práticas esportivas, individuais ou coletivas, estão autorizadas a funcionar das 6 da manhã às 10 da noite, com limitação de 30% de ocupação. Atividades e serviços essenciais como supermercados, farmácias e clínicas médicas não têm qualquer limitação de horário. Fica proibida a circulação de pessoas e a venda e consumo de bebida alcoólica em espaços de uso público ou coletivo das 11 da noite às 5 da manhã do dia seguinte. As práticas religiosas devem atender à resolução da Secretaria da Saúde, publicada em 30 de abril, que orienta templos, igrejas e outros espaços a adotarem preferencialmente o formato virtual. Em casos de atividades presenciais, os locais devem respeitar o limite de 35% da ocupação. Repórter Rudy Bagatini. 8h41. A produção de leite diminuiu no Paraná em razão das condições climáticas.
A produção leiteira paranaense diminuiu nos últimos dias. Entre as principais causas estão a estiagem, que prejudicou pastagens já implantadas, e o plantio de novas e os custos crescentes da atividade. A análise está no Boletim de Conjuntura Agropecuária elaborado pelo DERAL, Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, referente à semana de 8 a 14 de maio. Fábio Mesadri, médico veterinário do DERAL, explicou que o estado vive uma situação de falta de chuvas generalizadas há quase 60 dias, prejudicando as pastagens, e com menos oferta de alimento, a produção se reduz. O estado do Paraná vive uma situação de falta de chuvas generalizada há quase 60 dias. Com isso, muitas propriedades, além de ter problema com a implantação da pastagem de inverno, ainda estão com problema de fornecimento de água para os animais. Muitas estão tendo água fora da propriedade, montar bebedouros e outras estratégias para o fornecimento de água aos animais. A situação da região sudoeste, oeste, os produtores, alguns já relatam perda na produtividade de até 10%. Aliado a isso, Fábio destaca que o atual período é de transição de pastagens. O problema não é somente a implantação da aveia ou azevém, que já tinha que ter sido implantada. A época da implantação dessas pastagens é março, abril e maio, está atrasado, mas também é a passagem de verão para a passagem do inverno. Então essa época é uma época bastante complicada em termos de pastagem. Mesadri disse que as dificuldades do produtor não se restringem às pastagens. As lavouras de milho safrinha destinadas à produção de silagem foram igualmente prejudicadas pela estiagem e muitas não poderão ser usadas para alimentar o rebanho. A complicação na alimentação dos animais não é só referente à pastagem. A produção do milho safrinha destinado à silagem também está comprometida. Os produtores que plantaram milho com a finalidade de ter uma silagem, que é uma alimentação mais barata lá na frente, o milho não cresceu pelo déficit hídrico e o produtor não vai ter esse alimento para usar lá na frente. E com isso, a tendência é encarecer ainda mais os custos de produção da atividade. Além disso, também os custos com a ração animal têm se elevado, né? Devido ao aumento da soja e do milho, o custo da produção, também somado aí a um acréscimo nos custos de sal mineral, medicamento, tem elevado. Em algumas regiões a gente tem relatos até da elevação de 25% no custo de produção. Como em outras atividades, também na agropecuária, o uso de tecnologias garante uma condição mais confortável. É o que acontece com produtores de leite da região centro-oriental do estado, explicou o médico veterinário. Falando da região centro-oriental, região dos Campos Gerais, Casto, Arapoti, ela sofre menos com o fator estiagem. Nessa região, os produtores têm o gado em sistema de tem alimentação estocada, produzida dentro da propriedade, que com um custo mais baixo, e com isso minimizam as perdas. Nessas regiões tem alguns relatos pontuais de perdas por causa da estiagem de menos de 5%, bem menor do que se pegar o geral do estado, onde a produção é feita de forma mais extensiva. O boletim retrata também a situação da cultura de feijão no Paraná, que igualmente sofre as consequências de diversidades climáticas. Da produção inicial projetada para a segunda safra de 491 mil toneladas, estima-se redução de pelo menos 93 mil toneladas, segundo o levantamento do final de abril. O milho é outra cultura que tem sentido problema hídrico. A segunda safra 2020-21 continua apresentando piora nas condições de lavoura. Sobre o trigo, o documento fala da importação de 2.200.000 toneladas pelo Brasil no primeiro quadrimestre de 2021. Grande produtor do cereal, o Paraná, também está importando e é responsável por 7% do que entrou no país. O boletim registra ainda as previsões divulgadas nesta semana para uma safra brasileira de 135.410.000 toneladas de soja no período 2020-21, também afetada pela seca. A avicultura também é destaque, sobretudo em razão de a Arábia Saudita
ter anunciado nesta semana a suspensão de importação de carne de frango de 11 plantas frigoríficas brasileiras, 3 delas instaladas no Paraná. De forma unilateral, os sauditas alegaram que ultrapassaram limites e padrões microbiológicos estabelecidos em regulamento. Sobre a suinocultura, o documento preparado pelos técnicos do DERAL registra a exportação de 346.400 toneladas de carne entre janeiro e abril de 2021. O boletim completo pode ser conferido em www.agricultura.pr.gov.br. Repórter Flávio Reme. 8h47, saindo com destaques agro. A pandemia impactou vários setores no Brasil no ano passado. No ano de 2020, o Produto Interno Bruto, PIB, do país fechou em queda de 4,1% e para este ano a projeção realizada por uma startup que desenvolve soluções para dar suporte a tomadas de decisões aponta um crescimento de 3,1%. A For Intelligence também aponta que como deve ser o desempenho por estados. A expectativa é que os que tiveram a maior retração no ano passado devem puxar a recuperação econômica de suas regiões neste ano. No estado do Paraná está prevista uma recuperação de 2,4%. Esse deve ser o PIB do ano 2021 aqui no Paraná. No ano passado, o PIB do Paraná foi em queda de 2,5%. A comercialização da safra 2021 da soja brasileira avançou pouco em abril, mas já atingiu 71,8% da produção esperada até o último dia 7, apontou o levantamento realizado pela consultoria Datagro. O resultado está abaixo dos 80,6% do recorde de avanço da safra passada, mas ainda bem acima da média de 64,3% de 5 anos para o período. O aumento foi de apenas 5,2% ante o relatório anterior, abaixo dos 7,2% do padrão normal de avanço para o período. Apesar da melhora dos preços sobre março, os produtores não se sentiram muito motivados a entrar no mercado pela atenção desviada para a colheita pelo próprio volume já excessivamente vendido e por expectativas de novas altas nos preços. De acordo com o levantamento da consultoria, os sojicultores brasileiros têm um total compromissado de 97,92 milhões de toneladas. Cotações do mercado agrícola: em Marechal, soja em grão a saca R$ 162,00. Em Toledo, R$ 157,78. Em Marechal, o milho R$ 95,00 a saca e em Toledo R$ 96,04. Ainda em Toledo, o café em coco 1 quilo renda R$ 11,25 e o trigo em grão nacional a saca R$ 88,20. Cotações do câmbio: na última sexta-feira, o dólar encerrou em queda, R$ 5,27, o euro também, R$ 6,40, assim como o livre peso argentino. A libra, R$ 7,43 e também queda do peso argentino, 5 centavos de real. O Bitcoin subiu pouco mais de 1%, R$ 239.254 e quase 1% subiu a B3, Bolsa de Valores Brasileira, 121.871 pontos. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.372 da Mega Sena realizado no último sábado. O prêmio acumulou. A estimativa do prêmio do sorteio de quarta-feira, dia 19, é de R$ 40 milhões. As dezenas sorteadas foram 03, 19, 25, 44, 46 e 57. A Quina teve 128 apostas ganhadoras, cada uma levando cerca de R$ 28 mil para casa, e a Quadra, com mais de 7.600 apostas ganhadoras, cada uma levou cerca de R$ 675. 10 para as 9, trazendo informação com o nosso repórter Gustavo Matos. Bom dia. Bom dia, João. Bom dia, ouvintes da Rádio Comunitária. Eu trago informações para segunda-feira, dia 17 de maio. Os Estados Unidos devem enviar na próxima quinta-feira, dia 20, o primeiro voo fretado com imigrantes brasileiros deportados desde o início do governo de Joe Biden. A informação, baseada em 3 fontes que acompanham as questões imigratórias americanas, foi publicada pelo jornal O Estado de São Paulo. O presidente democrata deve repetir assim uma política que foi bastante utilizada durante a administração do republicano Donald Trump. Ainda segundo o jornal,
o voo só não partiu ainda dos Estados Unidos porque as autoridades americanas discutiam como providenciar o teste negativo do Covid-19 para todos os brasileiros que serão deportados. Continuando ainda com informações, um projeto de tramitação na Câmara dos Deputados quer multar quem ofender ou discriminar mulheres durante eventos esportivos. O projeto de lei prevê a aplicação de multa e também penalidades administrativas para os infratores. Entre os itens listados na proposta como passíveis de serem punidos, atos discriminatórios ou ofensivos contra a mulher ou qualquer tipo de manifestação ou ação violenta, constrangedora ou depreciativa resultante de preconceito contra a condição feminina. Com informações para a Rádio Comunitária, Gustavo Matos. Obrigado, Gustavo, pelas informações. Agora faltam 8 minutos para as 9 da manhã para fechar o nosso Jornada Comunitária aqui no Bom Dia Comunidade. Vamos com as informações do esporte. Com 9 cartões, primeiro jogo da final do Carioca termina empatado entre Fluminense e Flamengo. Gabigol abriu o placar no primeiro tempo, que teve amplo domínio rubro-negro. Tricolor cresceu na etapa final e consegue empatar com Abel Hernandes 1-1. O outro jogo da final semana que vem, no próximo final de semana. O jogo será no sábado às 9h05 da noite, também no Maracanã. Chapecoense goleia o Marcílio Dias e fica perto da sexta final seguida do Catarinense. O Verdão do Oeste pode perder por até 3 gols de diferença na quarta-feira em Chapecó, que garante classificação. A Chape venceu a partida por 4-1. Nessa quarta-feira também haverá outro jogo da semifinal. Brusque recebe o Avaí às 8h30. O primeiro jogo deu 0-0 na ressacada. Centroavantes brilham, Grêmio vence o Grenal de virada e larga em vantagem na final do Gauchão. Galhardo abriu o placar para o Colorado, mas Diego Souza e Ricardinho viraram para o Tricolor 2-1. O Grêmio joga agora na Arena com a vantagem do empate no próximo domingo às 16 horas. Campeonato Goiano, o primeiro jogo da final terminou empatado em 1-1 entre Grêmio, Anápolis e Vila Nova, jogo no domingo que vem às 16 horas com o mando do Vila. Atlético Mineiro tem um expulso, fica na bronca com o árbitro e segura a pressão do América. Alain leva vermelho na etapa final, Galo conquista o título com empate no jogo de volta, enquanto o Coelho precisa vencer partida do próximo sábado para ficar com o troféu. Galo, por ser líder, tem essa vantagem. O jogo será no Mineirão, no sábado que vem, às 4h30. Ontem, final de semana, também tivemos a última rodada da primeira fase do Paranaense. Os jogos acontecendo no sábado, todos às 11h30. O Paraná perdeu para o Operário por 1-0, Rio Branco venceu Curitiba por 2-1, Cianorte derrotou o Azures por 1-0, o Cascavel CR foi derrotado por 9-1 para o Maringá, Toledo perdeu em casa para o Atlético e Londrina e FC Cascavel ficaram no 0-0. Ficaram assim definidas as quartas de finais do Paranaense e alguns jogos já vão acontecer hoje, segunda-feira. Na verdade, todos eles, os jogos de ida. Hoje, às 14h, os 4 jogos. Azures recebe o Operário, Londrina recebe o Cianorte, Maringá recebe o FC Cascavel e o Paraná recebe o Atlético. Jogos de ida hoje e os jogos de volta já na quarta-feira e quinta. Quartas de finais do Paranaense. Palmeiras vence derby e vai à final do Paulistão. O Corinthians demitiu o Mancini. Atual campeão não deu chances ao rival e agora pega o São Paulo na final. 2-0, um gol de Luiz Adriano e outro de Vitor Luiz. O São Paulo vai ser o seu adversário porque ontem à noite goleou o Mirassol por 4-0. Arboleda, Pablo, Gabriel Sara e Luciano garantiram a classificação tricolor. Palmeiras e São Paulo, 2 jogos na final ainda sem datas definidas. No Piauiense, o time de Dudu Pedrotti santelenense perdeu de virada para o 4 de julho, O time do Dudu é o Flamengo. O 4 de julho virou e se despediu com o 3º lugar, que rende uma vaga na Série D do ano que vem. A equipe do Flamengo aí não se classificou, ficou em 4º lugar. E na final desse campeonato teremos Fluminense e Altos, jogos acontecendo nesta quarta e no próximo sábado. No Pernambucano, Sport e Náutico empataram na ida da final, Everaldo abriu o placar e Wagner empatou para o Timbu e Chiesa chegou a virar, mas a arbitragem anulou o segundo gol alvirrubro. A decisão fica agora para o próximo domingo. 8:55, fechando assim o nosso Jornada Comunitária aqui no Bom Dia Comunidade. Eu volto à tarde às 4 com o Na Escuta e na sequência você tem o Manhã Comunitária com a Dani. Tchau, tchau.